Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso momento ao vivo com a Expressare hoje. Eu sou a Márcia e estamos esperando a professora Tiane entrar. Então já vamos começar. Estamos esperando mais alguns instantes. Sally, olá, Tudo bem? tudo bem? Então, E estamos tu, tudo certo? iniciando mais esse momento ao vivo com a Expressare. Eu sou a professora Márcia. Quem está chegando agora é a Tiane, a professora Tiane de francês. E nós vamos compartilhar com vocês algumas metodologias para contação de histórias e ensino de língua francesa para crianças na educação infantil. Então, a gente já fez algumas dessas nossas mini aulas lives, né? Eu e a professora Márcia, nós trabalhamos com inglês para crianças e aí também trabalhamos com francês, né? Então, agora é a nossa primeira live em que a gente vai falar um pouquinho do ensino de francês, né? E a gente vai começar falando desse livrinho aqui, que é o Le Bébé Pinguim. Então, inicialmente, ele é um livrinho assim que pode ser trabalhado com bebês, né? Ele é um livro feito para bebês, mas ele também pode ser trabalhado com outras idades, né? Crianças de qualquer idade podem ouvir a história, podem participar. Então, a nossa faixa etária normalmente é de 3 a 6 anos, né? Nas escolas infantis. Mas os bebês também têm essa interação, né? Mesmo não falando, eles podem, né, ver as imagens. Então, esse livro aqui, ele é um fantochezinho. Oi, Morgana, tá ali Morgana, minha ex-aluna, Maureen, tudo bem? A gente, então, está compartilhando hoje uma metodologia para ensino de educação infantil, né, para francês, na educação infantil, mas que também pode ser adaptado para outras línguas, né? Inclusive Então, até para fazer eu detalhes um pouco vou... diferentes, porque deixa eu te interromper um pouquinho, Tiane, porque mesmo um livro Claro. muito para bebês, por exemplo, como esse que é direcionado a bebês, as crianças em alfabetização, que estão sendo expostas a uma língua estrangeira ou uma educação bilíngue, podem se beneficiar de um livro que tem muitas imagens para serem lidas e com elas algumas palavras que vão ser os vocabulários que são os alvos, vocabulário alvo que a gente chama, que são como conviver com essa língua estrangeira que está sendo aprendida em sala ou mesmo em casa com a família. Uhum. Isso, exatamente. Então, pequenas palavras, né, os vocabulários principais da história, a gente pode trabalhar com crianças em fase de alfabetização. Podemos ensinar essas palavrinhas, né? E aos poucos eles vão também se familiarizando em escrever na outra língua, né, na língua estrangeira que eles estão aprendendo. Então, eu vou meio que contar a historinha para vocês, uma versão bilíngue, né, francês-português, e aí a gente vai contando as nossas ideias de metodologia, né? Tem até alguns outros materiais aqui. Mas então essa é a história do bebê pinguim, né? Ele é um fantochezinho, então a gente vai virando a página aqui. Então eu conto a parte em francês, né? Ce matin, bébé pinguim s'en va jouer avec ses amis. Rien de mieux pour bien démarrer la journée. Então ele foi brincar com seus amigos, né? Essa manhã, ce matin, essa manhã. E nada melhor para fazer para aproveitar bem o dia, né? Então aqui a gente já começa com o vocabulário do dia, né? Le matin, bonjour, né? Podemos trabalhar essa questão de jouer, né?
Então, a gente tem várias coisas durante a história que a gente pode trabalhar. Inicialmente, a gente combina, né, Márcia? A gente tem alguns vocabulários-chave, a gente tem alguns verbos, né, que a gente pensa assim, quais ações nós vamos trabalhar, né? Então, aqui nós temos a ação de brincar, de jouer, né? Então, eu posso ensinar isso para as crianças, né? Vamos jouer, vamos brincar, né? E aí depois ele vai brincar no gelo, né? Bebê pinguim glisse sur la glace toute lisse. Aí tem o barulhinho, né? As crianças podem brincar com o barulhinho do gelo. Aí a gente ensina a glace, né? Que é a palavra gelo em francês. E aí a gente segue a história, né? Maintenant bebê pinguim s'amuse à flotter dans les vagues. Então a outra palavra-chave, né, que a gente trabalha é a les vagues, né, que são as ondas do mar. A gente escolheu aqui, né, la glace, que é o gelo, les vagues, que são as ondas. Então, cada professor, né, à medida que for trabalhando, pode escolher as suas palavras principais, porque, claro, a gente vai ler todo o texto em francês aqui, mas a gente vai destacar algumas palavras, né? E essa opção de contar de forma bilíngue é uma opção que a gente faz, mas a gente também teria a opção de contar 100% em francês, e aí destacar mais a questão do bonequinho, do fantoche, do movimento da ação, né? A Márcia que trabalha com o teatro, ela tem algumas questões mais específicas em inglês, né? Nessa parte das ações, quando conta só na língua estrangeira, né, Márcia? Sim, no momento que a gente está explorando mais a língua, a sonoridade da língua estrangeira, a gente carrega um pouco nas expressões. Porque as expressões da gente, mesmo estando online com as crianças, as expressões um pouco maiores do que seriam a realidade, ajudam a leitura a compreensão. A musicalidade da voz ajuda na leitura daquilo que está acontecendo. E a criança, ela tem muito mais facilidade que o adulto em perceber essas nuances. E ela está muito mais aberta às sonoridades. Então, tudo é muito fluido no aprendizado deles. Então, às vezes as crianças não precisam compreender exatamente palavra por palavra, de forma racional, como os adultos. Porque até a forma de troca da criança nessa faixa etária com o mundo não é inteiramente racional. Então, é muito sensorial. E isso faz parte dessa abordagem. Então, uma leitura, mesmo que seja uma leitura numa língua que a criança ainda não conhece, ou, por exemplo, é o primeiro dia de aula, o primeiro dia de exposição àquela nova língua, a gente não precisa ter uma grande preocupação em explicar tudo, tintim por tintim, e dar todos aqueles detalhes, porque a criança não funciona dessa maneira tão racional como o adulto. Então, vale muito mais a gente repetir aquele vocabulário-chave ou as ações-chave mais vezes depois, ou conversar sobre o que elas são, de forma a engajar a criança num movimento daquela brincadeira ou em outras imagens, do que especificamente ficar explicando verbalmente. Então a explicação ela é mais sensorial. Queria completar. Sim. Isso, é porque a gente tem, na verdade, a língua em si que está sendo trabalhada, né? Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês. As questões metodológicas podem ser as mesmas, né? Mas aí com as maiorzinhas a gente também pode explorar um pouco mais, né? Fazer essa versão bilíngue. Até para os bebês é mais fácil a compreensão da língua sozinha, né, Márcia? Tem essa questão, assim, né? Que os bebês, eles não têm esse critério todo. Então, é bem isso que eu estava explicando, né? Tudo dessa maneira sensorial. Então, não existe essa consciência, isso é uma língua tal, isso é uma língua outra. Isso é algo que está sendo dito e fala. Então, não existe um critério em relação a isso, porque tudo é muito novo. Então, até a resposta deles é bem interessante, nesse sentido, de ir aprimorando, vivenciando a escuta. E então, em seguida, ela começa a aparecer como uma palavra utilizada aos 2 aninhos, 3 aninhos. Então, é bem interessante esse processo. É muito diferente das crianças maiores, de 5 a 6 anos, por exemplo. Exato.
Então, aqui, continuando na história, a gente tem a família, né? Começa a aparecer aqui a família do bebê pinguim. Então, dizer, oh, um poisson bien frais. E aí a gente tinha comentado assim, quais materiais poderíamos usar, né? Fazer a ação de comer, né? De manger. Aí a gente tem os desenhos, né? Bom, eu não tinha peixes de pelúcia em casa, mas aí a gente tem esse recurso de desenhar, né? Aí a gente faz, nham, nham, nham. Tem toda essa questão, né, da brincadeira com a criança, que isso chama atenção, né, desperta. Então Até a a própria gente, das crianças de acima de 4 anos, a gente pode pintar os peixes, pintar e recortar os peixes e alimentar o fazer pinguim com utilizando eles, as palavras. Então a gente começa da exatamente. segunda parte dessa abordagem de contar a história, que é quando a história sai da página e passa para a brincadeira. E aí a gente tem alguns aspectos É, teatrais que são importantes em relação a sim, isso. A criança não vai fazer sim, uma encenação, mas ela vai brincar de. E esse brincar dele é teatral. E isso traz para a vida o vocabulário e ele se transforma em algo. Então, por que nós precisamos usar essas palavrinhas? Porque elas são úteis para essa brincadeira. Então, não é simplesmente aprender uma língua. A criança não tem noção de que aprender uma nova língua pode ser muito bom para ela profissionalmente no futuro. Mas ela sim, pode entender que é interessante e que é um desafio para essa brincadeira agora. E esse é o exato. estímulo necessário que a gente precisa nesse momento. Sim, então a gente faz a ação com a criança, né? Nham, 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 merci mamãe, então, obrigada mamãe, né? Então eles logo vão compreender que tem a mamã e o papá do pinguim aqui da história, né? Que são a mamãe e o papai, La Família, né? Então aos poucos a gente vai inserindo o vocabulário. E a literatura tem essa questão, né? De trazer uma história, né? Para a criança se identificar com a história. Por isso que a gente gosta muito de trabalhar com livros, né? Porque aí a criança vai lembrar do vocabulário porque ela vivenciou uma história, né? Então aqui, ó, o bebê pinguim va faire une sieste contre le papa, né? Ele vai dormir no colo do papai. Então se eu fizer o gesto de dizer, il va dormir avec son papa, a criança vai compreender, né? Pela ação, il va dormir. Então nem sempre eu preciso traduzir imediatamente, né? Eu posso vivenciar o momento da história com a criança. Aí eu posso dizer que ela siesta, né? Vocês gostam de fazer a siesta? Vous aimez dormir? Vocês gostam de dormir avec le papa, avec la maman, né? Então, se a gente quer interagir ao longo da história, a gente também pode inserir pequenas perguntas com alguns vocabulários para a criança interagir, né? Porque aí a gente tem aquela questão de voltar para a história, né? A gente interage um pouquinho, volta para a história, para não perder, né, o momento do enredo. Une fois reposé, né? Então, reposer, descansado, né? Le bébé pinguim é prête pour de nouvelles aventures. Splash, né? Daí que ele vai nadar. Então, tem essa questão dele descansar, né? Do reposer, do splash, das ondas, né? Daí a gente pode brincar, né? Splash, splash com as crianças. Quando tem turmas, a gente pode fazer bastante, né, brincadeiras. E mesmo quando é só uma criança, a gente também pode brincar a história, né? Como diz a Márcia. Então, esse é um exemplo, né? Uma historinha curta, por ler bebê, né? Para bebês, mas que também pode ser trabalhada com crianças maiores. E todo mundo se diverte, né? Tem uma coisa assim delimitada. A minha filha tem 7 anos, ela adora esse livro. E não tem essa coisa, seulement pour les bébés, né? A gente pode também trabalhar com outras crianças. E a Então, questão do inicialmente, livro essa é a nossa ideia. A questão do livro é o potencial que ele nos traz. Então, ele foi pensado por alguém, ele tem ilustrações, que são outras formas de leitura. Muitas vezes ele tem pop-ups, nesse caso, fantoche ou sons. São outras maneiras de interagir e eles dão um ponto de partida
para a criação das nossas narrativas, que é o que a Tiane está mostrando agora. Então, a gente com bichinhos de pelúcia ou outros objetos, e esse peixinho que foi desenhado, pintado, a gente pode começar a ter outras narrativas. Então, a criança vai criar as suas histórias, vai estimular a sua própria imaginação naquele contexto, que vai ser o contexto da família em casa, com a mamãe, papai, etc., irmãos, no contexto de sala de aula, em que a professora vai estar mediando e vão ter várias crianças que vão talvez todos serem o mesmo personagem, todos vão ser o pinguim, e a gente não vai criar uma peça em que vão ter personagens diferentes, a criança não consegue compreender esse tipo de narrativa ainda, mas ela consegue entender na própria imaginação quais são os desdobramentos para ela, naquele contexto. Exato. Então, ela pode brincar de ser o pinguim, ela pode ter um bichinho que é o pinguim, ela pode se alimentar, pode ter o pinguim e a mamãe pinguim, que vai ser um outro boneco, um outro agente que vai estar ali. Então, nós vamos ter diversas cenas. Se nós tivermos 5, 6 crianças numa sala de aula, nós vamos ter 5 pinguins que vão alimentar-se com os peixinhos que eles mesmos fizeram ou que eles trouxeram de brinquedo e vão ter as mamães. E assim a gente vai ter pequenos mundos da imaginação que são núcleos. A criança ainda nessa época é muito individualista, então a gente precisa criar o mundo, que elas vão estar compartilhando aquele espaço, mas o mundo imaginário delas é bastante individual ainda. Então, as trocas que elas têm são um pouco diferentes do que a gente imagina, não são tão compreendendo o outro como o outro. Elas são elas mesmas mais importantes no mundo. É uma fase do desenvolvimento, uma característica do desenvolvimento. Então, utilizando todo esse momento da criança e os recursos que a gente tem, desde a literatura até algumas técnicas de teatro e práticas pedagógicas, nós conseguimos inserir a vivência numa outra língua de forma lúdica, de forma interativa, de forma natural, que a criança possa se sentir inserida naquela construção de conhecimento. Ela vai estar construindo o próprio conhecimento, nós vamos estar mediando esse momento na vida delas, como pais, como professores. Então esse é outro material, né, que eu tenho aqui, que é o pinguim fantoche, né, ele é bem maleável, então dá para brincar bastante, né, com um peixinho. Tem alguns que fazem barulhinho, esse aqui faz o barulhinho também do pinguim. Então, a gente pode usar vários recursos, né? E além disso, depois, como é que a gente sabe, né, que a criança pegou bem aquele vocabulário, né? Esses dias a gente estava falando da questão da avaliação, né, do conhecimento, assim. Então, a gente vê que a gente trabalha uma questão de vocabulário em uma aula, na aula seguinte, a gente vai perceber que a criança ainda está usando aquele vocabulário, né? A gente vai retomar o assunto falando, então, vous avez aimé le bébé pinguim? Aí eles vão entender que estava falando da história anterior, né? Sim, le pinguim. E aí a gente percebe aos poucos, né, que à medida que a gente vai convivendo com as crianças, a cada aula que passa, elas ainda lembram daquele vocabulário anterior, né? E principalmente elas lembram da história. E o fato da gente fazer uma atividade depois de contar a história, né? Não apenas a contação, mas aí depois da contação a gente fazer um diálogo com as crianças, a gente fazer essas atividades de desenhar, recortar, colar, todas essas habilidades que envolvem, né, a criança, isso vai fazer com que ela se envolva mais com a língua estrangeira também, né? Que ela memorize o francês, que ela crie uma certa afetividade com essa língua também, né? Porque a vivência da história, ela cria esse vínculo afetivo, né? Então, a gente busca trabalhar todas essas habilidades através da nossa formação, né, que a gente tem em letras, que a gente tem em teatro. Eu também estudei quando eu tinha o magistério, né, curso de formação para professores. Então, a gente, ao longo dos anos, né, foi coletando esses conhecimentos e tentando pôr em prática, né? Então, a partir disso, a gente vai criando essas metodologias e a cada história que surge, né, a cada vocabulário que a gente resolve trabalhar com as crianças, a gente tem formas de inserir a literatura e inserir também algumas técnicas teatrais.
Então é isso que a gente tinha para compartilhar hoje. Isso. A gente tem ideia de compartilhar mais algumas ideias em francês, mais algumas ideias em inglês também, que são as línguas que nós trabalhamos, né? E também com os livros e materiais que a gente tá gosta de trabalhar. preparando também planos de aula para poder ajudar os colegas. Então, para colocar essa nossa experiência mais perto, né, de quem está buscando esse conhecimento, a gente está preparando também uma forma de compartilhar os planos de aula que nós temos na rede para as pessoas poderem acessar e utilizar. Logo vai estar Exatamente. disponível. Então a gente agradece, né, quem está assistindo. A Elaine está com a gente aqui ainda. Obrigada, Elaine, por participar. Se quiser depois deixar algum comentário, fica à vontade também para entrar em contato com a gente. A live vai ficar gravada, né? A gente fica disponível se precisar de algum material. Exatamente. Então, quem não assistiu ainda, se depois assistir, quiser deixar um comentário com a gente aqui, a gente está à disposição. Merci por l'atenção. Tchau, tchau. Tchau, encerramos por hoje. Até mais. Até mais.